Boa tarde, está começando mais um Ubra Connect. Eu sou a Alessandra Ribeiro e recebo hoje aqui a coordenadora dos cursos semipresenciais de Educação Física da Ubra, Annelise, e o professor de Educação Física, André. Sejam muito bem-vindos. Muito Obrigada. obrigado. Bom, eu gostaria de começar perguntando para vocês qual o diferencial assim dos cursos semipresenciais na educação física especificamente. Certo. Bom dia, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Nós temos o curso semipresencial que, na verdade, é uma união, né, do curso presencial com a EAD. Então, a gente faz um curso intermediário em que, em momentos, né, nós temos presencialidade, principalmente nas disciplinas práticas, e as disciplinas que são de base teórica, elas têm um acompanhamento pela trilha de aprendizagem no ambiente aula. Então, na verdade, nós temos 3 modelos de disciplina no curso semipresencial. A primeira é a disciplina 100% EAD, que é a disciplina que o aluno acompanha o andamento dos conteúdos pela trilha de aprendizagem. A disciplina que tem aula síncrona, que é ao vivo com o professor, em determinados dias e horários definidos, e a disciplina que ela é predominantemente prática. Essa disciplina, normalmente, ela é desenvolvida nos nossos campi ou nos nossos polos com o preceptor. Então, o professor ele é responsável pela organização da disciplina e o aluno depois tem a prática desse conteúdo lá com o preceptor no polo. É importante a gente destacar que o curso semipresencial ele faz uma união entre o que temos de melhor no presencial, né, com o que temos na facilidade, na flexibilidade da EAD. Então, na educação física, a gente sempre pensa, né, como que a gente vai fazer um curso de educação física À que não distância, seja né? presencial, exatamente. Então, qual é a nossa grande questão? É que o aluno tenha a vivência, porque a nossa preocupação é formar o professor, né, o profissional, aquele que vai saber ensinar. Então, para ele saber ensinar, ele tem que vivenciar muitas coisas, né? Então, a gente fica pensando como a gente vai fazer isso, ou à distância, né, numa trilha de aprendizagem, né, ou com o preceptor no polo. Então, na verdade, a nossa vivência, ela é colocada nos ambientes naturais de mercado de trabalho. Então, por exemplo, nós temos uma disciplina chamada ginástica de academia e treinamento de força. Aí o aluno, ele não só vai numa academia, como ele vai vivenciar aquele dia a dia na academia e vai entender tanta parte de funcionamento, de gestão, de organização, de gestão de pessoas e também a prescrição específica do treinamento físico, né? Então, em alguns locais que a gente tem polos da EAD e que não temos um camp da UBRA, nós temos convênios com várias instituições e o aluno, então, ou vai fazer a vivência dentro do próprio camp, que, se esse camp tiver a estrutura necessária, ou ele vai vivenciar isso num local parceiro nosso. Então, é um curso que traz a prática que é necessária, é um curso que traz a vivência técnica, que é importante, aquele embasamento teórico fundamental, né, que se relaciona completamente à área do treinamento, à área da fisiologia, da biomecânica, da anatomia, e também a flexibilidade do aluno ter momentos em que ele possa fazer isso de casa, dentro do tempo dele, né, e também do agendamento das práticas dele. Então, isso também é um diferencial. Nós temos a possibilidade do aluno agendar suas práticas junto ao preceptor. Então, é um formato que veio para ficar, né? É um formato muito rico, que não deixa, em momento algum, cair a qualidade do curso. Nós, aqui da UBRA, temos uma preocupação muito grande em que esse curso promova o desenvolvimento das competências desse nosso acadêmico e que ele vá para o mercado de trabalho realmente preparado para saber com que ele vai lidar no dia a dia. Isso no modelo tanto da licenciatura, que é um modelo exclusivo para o ensino fundamental e a educação básica. Então, o nosso formado em licenciatura em Educação Física, ele atua na área escolar, desde a pré-escola, lá da educação infantil, até o ensino médio.
e o bacharelado é o resto todo do mercado de trabalho, né? Então, a nossa preocupação é trazer qualidade para esse profissional, para ele saber depois, né, lidar no mercado de trabalho que está cada dia mais concorrido, né? Em termos de nem só o pessoal que é formado hoje está no mercado, né? Então, a gente tem que ter um diferencial para conseguir ganhar mais espaço aí. Sim, esse é um dos assuntos que eu quero abordar com vocês, para o pessoal entender melhor como, né, esclarecer algumas dúvidas básicas ali de exercício físico para o pessoal que está de casa nos assistindo, ficar com mais segurança na hora de se exercitar, né, e escolher alguém para fazer essa orientação, algum profissional, porque hoje temos várias pessoas aí na internet falando como deve ser feito, o que, que deve ser feito. Como tu falastes, né? Não, às vezes não tem a formação. Então, depois a gente vai entrar nesse assunto. Mas primeiro eu também quero perguntar para o André, que já foi aluno aqui da UBRA, né? E se tornou professor. Como que foi para ti, assim, essa decisão de lecionar? Se tu já tinha essa escolha ou aconteceu assim, naturalmente? Bom, primeiramente, bom dia ou boa tarde para quem está nos vendo e ouvindo. Eu iniciei educação física no esporte, né? Eu jogava rugby desde os meus 14 anos até os 21, até os 24, ainda jogo rugby. E eu entrei por causa do esporte. Mas durante a faculdade, a gente tem professores muito bons aqui na UBRA, né? Que eles foram exemplo para mim querer lecionar. Então, até me lembro uma vez que eu conversei com a Anne, eu falei para ela, Anne, eu quero seguir a área acadêmica. Como é que eu faço para fazer isso, né? E a Anne deu toda a orientação, outros professores também. Então, eu já segui lá pelo 3º semestre da universidade, sempre me encaminhando para que eu conseguisse chegar na área da docência. Então, desde o 3º semestre ali, eu já pensava nisso. Quando eu cheguei, para mim, foi um dos meus maiores sonhos realizados aí. Foi quando eu pisei na sala de aula, até falo até hoje, eu não acreditei, né? Porque num período você é aluno, no outro você é professor, então foi muito bom, assim, para mim. Essa mudança, assim, de estar aprendendo para ensinar. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo sempre aprende o tempo todo, né? Dos dois lados, né? É uma troca. Com certeza. Um bom professor sempre é um bom aluno, né? Então, quando a gente já pensa em caminhar, as coisas são muito mais fáceis. Porque quando tem um objetivo, as coisas é muito mais certeiro, né? Para quem não tem objetivo, qualquer coisa serve. Para mim, já não era assim que funcionava, já tinha todo um caminho. Então, terminei a universidade, fiz a pós-graduação e aí eu consegui chegar na área da docência aqui na UFRA. Que legal. E vocês também têm, além de lecionarem, né? Dão aula em algum outro lugar, assim, eu digo prática de academia ou alguma outra coisa de esporte? Bom, Ou são totalmente dedicados Não, eu sou suspeita, né? Porque em 2026, eu farei 40 anos na carreira da educação física. Que legal, eu sou bem parabéns. suspeita. Eu entrei muito cedo na faculdade, né? Entrei com 16 anos, me formei com 19 anos, é cedo isso, né? E para a gente fazer isso, a gente tem que ter muita segurança do que a gente quer. O que é difícil para um jovem, né? Bem difícil. Mas eu acredito que quando a gente realmente gosta, né, e aquilo a gente vê sentido, as coisas andam bem. Então, isso é bem importante até para uma carreira, para uma dica de carreira, assim, né? Que é acreditar naquilo que tu vai te propor a fazer. Porque no momento em que tu te propõe, tu tem meta, né? Que nem o André falou. Claro que nem todo mundo, desde o começo, vai saber exatamente o que quer. Para isso, tem que vivenciar, tem que fazer estágio, né? Tem que trabalhar como voluntário, tem que transitar em várias áreas para te ter mais segurança do que tu vai realmente gostar. Mas aí, depois disso, tu vai ter que pensar mais claramente aonde tu quer chegar, né? Então, a gente faz, por exemplo, né, no meu caso, aí saí da graduação, aí fiz pós-graduação, aí fiz mestrado, aí fiz doutorado. E eu entrei aqui na UBRA em 1999, né? Então, faz bastante tempo que eu estou por aqui. E, desde lá, a gente pensa assim, ó, como o André falou, a gente
pensa em como a gente vai ensinar para o aluno se a gente não está no dia a dia do mercado de trabalho. Isso é bem importante, né? Eu brinco que tem a profissão estudante, que é aquela pessoa, às vezes, que fez graduação, depois já fez mestrado, já fez doutorado e dá aula, ótimo, é uma pessoa extremamente qualificada, mas falta a questão do mercado, né? Falta enxergar como é aquilo, tudo que ele está falando no dia a dia, né? Então, assim, sempre fiz outras coisas junto, né? Nunca trabalhei exclusivamente com a docência, apesar, claro, que é o carro-chefe da minha carreira, né? Mas eu tenho, por exemplo, consultoria, né? Tenho uma empresa de consultoria, então hoje eu ainda atuo muito na área da consultoria, principalmente na questão postural, que é a minha área principal. Meu doutorado. Vou me arrumar aqui. Que, inclusive, né, vou falar amanhã na Rádio Mix sobre isso, né? Mas a ideia é que a gente trabalhe com a interpretação do mercado, né? Porque esse mercado vai mudando, né? Cada dia é um mercado diferente. Imagina, quando eu me formei lá, literalmente no século passado, né? Como é que era esse mercado? A educação física não era nem regulamentada. Hoje nós temos a regulamentação da profissão. Ela foi regulamentada no ano 2000, e 98, 99, 2000, e inclusive que separou a licenciatura do bacharelado. Antes era um curso só. E hoje nós temos o Conselho Federal de Educação Física, os conselhos regionais de Educação Física, hoje que regem a questão do mercado de trabalho, né? Então, quando eu me formei, era muito diferente, o mercado era muito mais volátil do que é agora, né? Então, se eu não entender esse mercado, como que eu vou montar uma matriz curricular que atenda ao mercado? Como que eu vou conversar com os meus professores sobre o mercado? Como que os professores vão lidar com os alunos sobre o mercado? Né? Porque, claro que tem toda uma parte teórica, técnica, que não muda, né? Então, nós temos, como eu falei antes, a base da fisiologia, a base da anatomia. Ela é uma base teórica, né, que nos sustenta, mas a inovação científica, a atualização dos professores, mesmo em cima dessas áreas básicas, né, ela é fundamental. Então, a gente tem que estar sempre com um olhar acadêmico, mas também com um olhar de mercado, né, porque nós temos que, como eu disse antes, preparar o profissional para o mercado. Como é que eu vou preparar o profissional para o mercado se eu não conheço o mercado? Então, assim, sim, eu sigo com consultorias. Acho que isso é bem importante. Hoje tenho uma equipe que trabalha comigo. E Consultoria de... Eu trabalho na área postural, principalmente, consultoria de ergonomia e postura nas empresas. A gente faz bastante atuação nessa área. E também atuação na área de gestão, né? Então, hoje a gente organiza a questão de gestão, bastante curso na área de gestão, relacionada à carreira e gestão de negócios na área da educação física, né? Então, a gente tem que lidar com o que a gente conhece, né? E aí, então, como é minha área de formação, eu sigo por aqui. Inclusive, é interessante a gente abordar quais são essas áreas de atuação da educação física, além da academia, da escola, né? No caso da sala de aula. Isso. O bacharelado ele é muito amplo, né? E a gente vem ingressando cada vez mais em mercados diferenciados, porque no primeiro momento, né, muitas pessoas decidem fazer educação física também porque gostam de esporte, como a Andrea falou, né? Mas também para atuar com uma área, principalmente personal trainer, que hoje é o que tem de mais comum assim na formação da educação física. Só que esses mercados eles estão ficando super lotados, né? A gente está tendo ali uma baixa, vamos chamar assim, até de remuneração, porque quando tem muita oferta, né, acaba mudando a questão da remuneração. Então, a gente está migrando e vendo outras áreas, né, como a área empresarial, né, com a ginástica laboral, com a ergonomia, com a postura, a parte de promoção de saúde na empresa, a parte das residências clínicas com saúde mental, né? Hoje, por exemplo, existe residência em alguns hospitais, Hospital de Clínicas, Hospital Conceição, que tem uma formação de residência para profissionais da área da saúde, inclusive educação física, em que o aluno, inclusive, faz uma seleção e ganha bolsa, né? Bolsa da CAPES CNPq, para participar, para estudar, né? E depois tem concurso no SUS para essa área, né? Principalmente na área de saúde mental, é uma área forte. A área da terceira idade, que eu não preciso nem dizer, que hoje, cada vez mais, faz muita diferença no mercado e vai fazer mais ainda, né? Porque a nossa pirâmide está invertendo, então a gente está tendo muito mais demanda hoje dos 40 a mais do que a gente tinha antes, né?
A ideia é que o profissional também se prepare para atuar sobre vamos dizer assim, um novo mercado de trabalho. Na minha opinião, cada vez menos jovens e mais idosos, né, no mercado de trabalho. Outra área também bem específica da educação física é a área esportiva, né? Então, a área de preparação física, as escolinhas, né? Isso tudo é do bacharelado. Então, por exemplo, numa escola, se a gente tem aula de educação física na escola, do currículo, é o licenciado. Mas, por exemplo, tem uma escolinha de futebol dentro da escola, que é, por exemplo, contraturno ou é atividade complementar da escola, isso é o bacharelado. Então, já é um outro mercado que pode estar atuando ali, né? Hoje também os personagens mais específicos de condomínios, também a gente tem bastante. Hoje a maior parte das pessoas também estão buscando condomínios com estrutura. Essas academias, elas precisam de orientação profissional. Isso também é bem complicado, às vezes a pessoa descer, eu vou lá fazer exercício na academia. Tem toda né, uma estrutura de exposição, só que ele não sabe nada nem como começar, né? E aí é preocupante isso. Então, a gente tem a área do lazer, também a área da parte das prefeituras, também com concurso público em relação à promoção de saúde comunitária. O SUS para a área da saúde agora também abriu concurso, né? Nós temos hoje concurso na área da educação física, não só na saúde mental, mas também na promoção da saúde nas UPAs. Então, tem grupo para hipertensos, grupo para diabéticos, isso é a área do profissional de educação física, né? A atuação que envolva grupos, treinamento físico e performance no sentido de melhorar seu condicionamento. Quando eu quero falar performance, eu não estou falando em virar atleta, né? Estou falando em melhorar seu condicionamento. Uma pessoa que tem alguma debilidade ou está sem condicionamento, está muito sedentária, quando ela promove um exercício físico e esse exercício seja academia, seja uma caminhada, seja um grupo de terceira idade, seja a dança, o que ela fizer para se movimentar, isso é a área da educação física, né? Então, Tem várias frentes, né, tem na educação muitas. física. Essas são as mais novas, né? Fora o que todo mundo já conhece, né? Então, que são as Sim. academias, né? A parte de hidroginástica, natação, enfim. Tem Né? muita coisa, como eu Tem. imaginava. Isso. Bom, a nossa conversa está muito legal e tem bastante assunto ainda para a gente desdobrar, mas eu vou ter que chamar um breve intervalo e já já a gente está de volta. Estamos de volta com o Ubra Connect e ainda falando das diferentes áreas de atuação da educação física, eu gostaria de saber do professor André as tuas experiências, né, tanto com esporte e quanto nos hospitais, né, Isso. na área da saúde. Eu andei nos dois lados, né? Tanto na área de desempenho esportivo com o rugby e tanto na área da saúde. Eu trabalhei durante 2 anos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no setor de educação física, terapia ocupacional. E ali eu consegui ter uma vivência diferente do que é a educação física que a gente está acostumado a ver, que é escola ou personal ou instrutor de academia. Então, no hospital eu trabalhei na saúde da criança, e ali na saúde da criança eu consegui ter bastante experiências com a intervenção da educação física como promoção de saúde. Eu vou dar um exemplo que a gente trabalhava muito com a fibrose cística. Então a gente entrava com a intervenção com exercício físico para fibrose, onde a gente fazia a manutenção do estado físico da criança e também ajudava com a doença. Porque a fibrose cística ela é uma doença que acaba gerando muito catarro, secreções no pulmão, por conta de uma fibrose. Então, o exercício físico faz com que essa secreção saia e deixe por um pouco período, mas um período curto, o pulmão mais limpo, né? Então, a gente vê quanto a intervenção do exercício físico é fundamental. E além também da fibrose cística, a gente trabalhava com pacientes internados. E a gente fazia toda a prática do exercício físico com eles. Porque imagina, tu pega uma criança que praticamente a infância é brincar, e aí tu se vê dentro de um ambiente hospitalar que é muito pequeno, né? E
esse ambiente pequeno faz com que a criança não tenha estímulos motores. Então, aí entra a educação física. A gente faz um trabalho de estímulos motores, traz essa percepção do brincar. Dentro do brincar, a gente traz o aspecto lúdico com manutenção dentro da prevenção da saúde com exercício físico. Que legal. Isso. Com certeza, a atividade física é diretamente ligada, né, à saúde e à melhora, né, das pessoas de várias patologias, várias questões. Então, ter essa visão, né, tanto do esporte ali na alta performance, enfim, quanto digamos assim, é o tratamento, né, das pessoas. E essa oportunidade que eu tive, ela veio por conta da Ubra, inclusive. Tinha colegas lá dentro, professores que indicavam esses alunos, e aí eu acabei sendo indicado na época. Então, se eu não me engano, acho que 60% ali do pessoal era da Ubra, eram alunos da Ubra. Que legal. Isso. E eu acabei entrando, né? E aí, logo depois, eu trabalhei também por um curto período, mas foi uma experiência muito legal com o Daniel Pierre, que na época era o antigo chefe do Centro de Pesquisa Clínica. Então, eu trabalhei no grupo de pesquisa dele também. Então, olha a distância, né, entre tu sair da parte de desempenho esportivo e promoção de saúde. O exemplo das pesquisas que eu participei lá foi com câncer de mama, a aplicação de exercício no câncer de mama, na manutenção do câncer de mama, e também com diabetes. Então, era aplicado dentro do laboratório exercício físico nos pacientes, a gente avaliava qual era a intervenção, qual era o impacto do exercício físico, o que resultava, era bom ou era ruim, né? Então, hoje a gente tem uma plataforma, inclusive, que é o PubMed, que é a maior plataforma onde tem pesquisa sobre exercício físico, e a gente vê que o exercício físico está no top 1, onde a maioria dos artigos de pesquisa são voltados ao exercício físico. E eu consegui ter essa vivência de ver o quanto essa área é muito ampla, né? Porque exercício físico hoje está para qualquer coisa. É intervenção desde a saúde, a manutenção. Porque exercício é movimento, né? E a gente está cada vez menos se movimentando. Pois então, hoje em dia tem muito essa questão de que saúde, no caso, bem-estar, exercício físico, poder fazer academia na hora que tu pode, a hora que tu quer, né? No dia, assim, virou uma questão até de status hoje em dia. Exatamente. Essa questão de ser saudável, de ser fitness. Isso. A geração Então, tá diferente, né? A exatamente. geração vem, assim, essa geração atual, ela vem com uma pegada diferente em relação à mudança de hábitos, e que isso é ótimo, né? Porém, a gente, até pelo avanço da tecnologia e tal, a gente está tendo a vida cada vez mais facilitada. Isso, por um lado, é excelente, por outro, nos deixa muito mais parado, né? Então, como eu falo sempre, né? O corpo humano, ele precisa do movimento para sobreviver. Sem movimento, tudo para. Não é só uma questão muscular ou de dor nas costas, é uma questão total, intestino, circulação, toda a questão cardiovascular, né? Enfim. Mas a tecnologia nos traz isso, e a gente está tendo que buscar, já que o dia a dia ele reduziu em termos de atividade física, que é todo e qualquer movimento do cotidiano. Então, hoje é muito mais o carro, muito mais o controle remoto, muito mais o celular. Hoje Tudo automatizado, tudo automático, tudo muito prático. tudo eu posso pedir, não preciso nem fazer, né? E, então, a gente está tendo que meio que substituir uma coisa que era natural, que era mais para se movimentar naturalmente no dia a dia, a gente está tendo que compensar isso em alguns locais específicos para fazer isso, né? Então, já que eu fico sentado o dia todo, eu vou sair para caminhar. Já que eu fico sentado o dia todo, eu vou para a academia. Então, isso acaba tendo uma substituição do dia a dia com o treinamento. Mas tudo bem, desde que se movimente, né? Sim. Esse não é o problema, né? Então, tem muita gente fazendo corrida, Isso. crossfit, Grupos que de é corrida. a moda, né? Isso. As modinhas. O crossfit. E que é muito bom, né? Na verdade, porque o pessoal tá se movimentando. Exato. E, assim, só que em contrapartida tem muitas... ficamos confusos, né? Digo assim, porque eu também me exercito, enfim... E tem muitas pessoas que passam fórmulas mágicas, treinos genéricos. E então, assim, só para finalizar aqui, que o nosso tempo já está acabando, mas para passar para o pessoal as dicas que vocês dão para não caírem assim, o pessoal não se dá mal, acabar se lesionando, comprando dicas de quem não sabe muito bem o que está falando, né?
O que não falta hoje é oferta, né? Em termos, né, de rede social, tudo que é tipo de treinamento, mas a fórmula mágica a gente não conseguiu inventar ainda, né? Então, assim, tudo vai da demanda e oferta. Então, o quanto tu te movimenta para quanto tu consome, né? Então, uma relação de quanto tu come para quanto tu gasta, mas principalmente, assim, a orientação de profissionais que não vêm com fórmula mágica, com principalmente a questão de eu descobri isso, eu descobri aquilo, esse método. O que a gente mais vê hoje é método, né? E método vários. é fisiologia. Método é fisiologia. Não tem método novo que fuja da questão fisiológica, né? Até porque tem uma frase do Usain Bolt bem famosa que ele fala que demorou 10 anos para melhorar 3 segundos, né? E as Nossa. pessoas querem ter a fórmula mágica em pouco tempo. E eu acho que quando a gente está à frente a pessoa leiga que está à frente do que o que escolher, né, o treinamento físico, a consultoria online, não tenho certeza que a melhor escolha é aquela que o profissional entende a individualidade biológica da pessoa. Eu acho que a gente já parte desse início. A gente entendendo a identidade biológica, como essa pessoa a gente já vê que o treino ele já é bem orientado. Porque Personalizado, né? Personalizado. Porque quando eu monto uma fórmula mágica, essa fórmula mágica ela não traz uma especificidade da pessoa. Ela traz um aspecto muito mais geral. E quando a gente trabalha com o ser humano, a área da saúde, a gente não pode ser geral, a gente tem que ser específico, porque o corpo ele sofre adaptações, né? Ele tem duas principais funções, se adaptar e ressintetizar energia. Então, quando eu gero adaptação, essa adaptação tem que ser progressiva. E essa progressão vem de uma identidade biológica. Eu acho que o ponto de partida é esse. Se eu tenho um profissional e vejo que ele monta um treino conforme identidade biológica, eu tenho uma dor de joelho, não consigo agachar, beleza, tem outros equipamentos para fazer. Então, a gente parte do início assim. Eu acho que as pessoas têm que partir dessa dúvida. Bom, o profissional, ele seguiu as minhas orientações, ele viu que eu não posso isso, não posso aquilo. Até porque hoje a gente vem de uma vertente de que a gente nunca tem que adaptar a máquina ao ser humano. O ser humano à máquina. Sempre a máquina ao ser humano. Então, hoje as pessoas tentam trazer algo muito genérico e robótico, né? Então, a cadeira extensora é melhor para isso. Não. O que é melhor é o que o aluno pode fazer. Sim, e respeitando os seus limites, né? Exato. Porque tem muito essa questão de, tem que ir até além do teu limite. Tem o pessoal pregando muito essa ideia. Então, é interessante ficar e o atento. profissional que vai fazer uma entrevista, né, que a gente chama de anamnese, vai te conhecer, tem que saber o teu histórico. Então, assim, claro, hoje tem aplicativo que faz isso. Tu preenche lá um questionário no aplicativo, ele prescreve o treino para ti. Sim. Só que, evidentemente, isso é calculado de acordo com sem as variáveis de cada pessoa em separado, né? Então, é interessante observar, né, essa individualidade. Com ficar certeza, atento. com certeza. Bom, o nosso papo estava muito legal, tá muito legal, mas infelizmente já acabou o tempo. Mas fica o convite para vocês voltarem aqui trazendo... Bom, eu tinha separado até umas perguntinhas, não deu tempo, mas para a gente fazer isso em outro episódio. Ótimo. Fica o convite. O gosto do quero mais é porque dá tudo certo. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço.